E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho? Mergulho profundo. É isso aí. No The Deep Dive de hoje, a gente vai explorar o mundo dos vinhos espanhóis. Opa. Mas especificamente da região de Ribeira del Duero. Ribeira del Duero. Adoro. Uma região que é conhecida por produzir, principalmente, vinhos tintos. Ah, Poderosos, elegantes. Principalmente a partir da uva Tempranillo. que eles chamam lá de tinto fino, né? Isso, exatamente. Lá eles chamam dito fino. Que é legal. Mas o que torna essa região tão especial para a produção desses vinhos? Ribeira del Duero tem uma combinação única de fatores, sabe? A região fica num planalto elevado, Certo. esculpido pelo Rio Douro, e tem um clima continental extremo. Clima extremo. Com invernos rigorosos, verões quentes e secos. Não sei, imagino que isso influencia bastante as uvas, Com né? certeza. Essas variações de temperatura entre dia e noite, sabe, são fundamentais para o desenvolvimento da uva. Entendeu. Porque ajuda a preservar a acidez, concentrar os aromas, resultando em vinhos mais complexos, mais estruturados. Então o terroir de Ribeira del Duero é tipo um campo de treinamento para uva. Tipo isso. Só os fortes sobrevivem. Verdade. E além do clima, a altitude também contribui para a qualidade dos vinhos. Sim, com certeza. Os vinhedos lá, eles estão a uma média de 800 metros acima do nível do mar. Caramba. O que proporciona maior intensidade luminosa durante o dia. Ah, E noites mais frias, né? então a uva recebe bastante sol durante o dia, mas também se beneficia do frescor da noite. Exatamente. Interessante. E o Rio Douro, qual que é o papel dele nessa história toda? O Rio Douro. Ele é fundamental para o microclima da região. Ele ajuda a amenizar as temperaturas extremas, reduz o risco de geadas e ainda contribui para a diversidade dos solos. Olha só, um rio multitarefas. E por falar em solo, quais os tipos que a gente encontra em Ribeira del Douro? A região é predominantemente conhecida pelos seus solos calcários, Certo? que conferem estrutura, mineralidade e acidez aos vinhos. Mas também temos variações de argilosos e arenosos, né? O que contribui para a complexidade e a diversidade dos vinhos produzidos lá. Interessante. Então, cada vinho de Ribeira del Duero carrega um pouquinho da história da região, influência do clima, do rio, do solo. E carrega a alma de Ribeira do Duero. Que legal. E você sabia que a produção de vinhos na região, ela remonta aos tempos dos romanos? Sim. Vestígios arqueológicos indicam que os romanos já cultivavam videiras e produziam vinho em Ribeira del Duero. Então eles já tinham sacado o potencial da região para a produção de vinhos, né? Já tinham percebido. Mas a produção se intensificou mesmo durante a Idade Média, com a influência dos mosteiros. Os mosteiros. Sempre eles, né? Grandes incentivadores da produção de vinho na Europa. Verdade. E como essa tradição se manteve ao longo dos séculos. Olha, Ribeira do Duero passou por altos e baixos, né? Como a devastadora epidemia de filoxera no final do século XIX. Filoxera. É uma praga que destruiu grande parte dos vinhedos europeus. Nossa. Foi um terror para a época. E como que Ribeira del Duero se recuperou? Os produtores tiveram que se reinventar. Eles replantaram as vinhas utilizando porta-enxertos americanos, que eram resistentes à filoxera. E essa diversidade, né? Acabou impulsionando a modernização da viticultura na região. Que interessante. E como essa modernização impactou a produção de vinhos em Ribeira do Duero? Olha, no século XX, né? A região passou a buscar maior qualidade na produção e a criação da denominação de origem de Ribeira do Duero em 1982 foi um marco nesse processo, né? A DIO estabeleceu regras rigorosas para garantir a qualidade e a tipicidade dos vinhos da região. Que legal! Então, a DIO funciona como um selo de qualidade, né? Isso. Garantindo a origem, as variedades de uva, os métodos de produção, o tempo de envelhecimento. Exatamente. Mas me fala, o que caracteriza um vinho de Ribeira do Duero? Olha, eles são conhecidos pela sua estrutura, intensidade e elegância. Imagina um vinho tinto encorpado com taninos presentes, mas bem integrados, sabe? Acidez equilibrada e aromas complexos de frutas negras maduras, especiarias, notas de carvalho. Nossa, parece delicioso. E essa complexidade toda se deve principalmente à uva Tempranillo, né? O tinto fino, como eles chamam lá. Isso, ao tinto fino. Ela se adaptou perfeitamente ao clima e ao solo da região. Legal. Me conta mais sobre essa uva. O que a torna tão especial? Quais são as características? A Tempranillo é uma uva que amadurece cedo, né? Produzindo vinhos com boa estrutura, taninos firmes, acidez na medida certa. E ela é muito versátil, o que permite aos produtores criar diferentes estilos de vinho. Aqui a gente encontra vinhos Tempranillo para todos os gostos. Sim.
Dos mais jovens e frutados mais encorpados e complexos. Com certeza. E em Ribera del Duero, a Tempranillo se destaca pelos seus aromas intensos. De frutas negras maduras, como amora, ameixa, toques especiados de pimenta preta. Que legal! E o envelhecimento em barris de carvalho adiciona ainda mais complexidade, com nuances de couro, tabaco, baunilha. Deu até água na boca. Mas a Tempranillo reina absoluta em Ribera del Duero ou ela divide o palco com outras uvas? Embora a Tempranillo seja a estrela principal. Outras uvas tintas também podem ser utilizadas na produção dos vinhos de Ribera del Duero. Quais, por exemplo? Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec. Olha só. Então, além de todo o terroir único, ainda temos essa mistura de uvas. Nossa! Cada vinho de Ribera del Duero deve ser uma descoberta, né? Sim. E como os produtores da região transformam essas uvas em vinhos tão especiais? Quais são os segredos da produção? A elaboração dos vinhos em Ribera del Duero é uma combinação de tradição e modernidade. Os produtores da região se dedicam a extrair o melhor da uva, respeitando as características do terroir, buscando a mais alta qualidade em cada etapa do processo. E como funciona o manejo dos vinhedos? É algo mais tradicional ou eles já incorporaram tecnologias mais modernas? O manejo dos vinhedos é fundamental para garantir a qualidade da uva. E os produtores de Ribera del Duero utilizam técnicas que se adaptam às condições climáticas da região. Eles combinam práticas tradicionais como a poda, o controle da irrigação, com tecnologias modernas para monitorar o desenvolvimento das uvas, garantir o equilíbrio perfeito entre a videira e o ambiente. Nossa! Parece que eles realmente se dedicam a extrair o máximo de cada videira, né? Sim. E depois da colheita, como que as uvas se transformam em vinho? A vinificação em Ribera del Duero é um processo que une o antigo e o novo. Alguns produtores utilizam lagares de pedra para fermentação, sabe? Preservando técnicas ancestrais. Certo. Enquanto outros optam por tanques de aço inox, com controle de temperatura. Interessante essa mistura de tradição e tecnologia. E o envelhecimento em carvalho. Que é tão característico dos vinhos da Ribera del Duero. Como funciona? O envelhecimento em carvalho é uma etapa fundamental na elaboração dos vinhos da região. Ele confere complexidade, estrutura, longevidade aos vinhos. As barricas mais utilizadas são as de carvalho americano e francês. Certo. Cada uma com as suas características, né? O carvalho americano confere aromas de coco, baunilha, especiarias doces, né? Enquanto o carvalho francês contribui com notas de cedro, tabaco, especiarias mais sutis. Então, cada detalhe, desde o manejo do vinhedo até a escolha do tipo de carvalho, influencia no resultado final do vinho. Com certeza. E essa atenção aos detalhes é uma das marcas dos produtores de Ribera do Duero. Que legal! Que se preocupam em criar vinhos que representem a história, a cultura e a alma da região, sabe? Proporcionando uma experiência única para quem os degusta. Que bacana! Já tô imaginando a gente lá visitando os vinhedos, conhecendo os produtores, degustando os vinhos. E é ótimo. Acho que já sei qual vai ser o nosso próximo destino. E você sabia que Ribera do Duero oferece uma experiência enoturística incrível? Sim. É uma experiência sensorial completa, com paisagens deslumbrantes, vinícolas históricas, gastronomia tradicional. Isso parece interessante. Mas vamos deixar essa conversa para a próxima parte do nosso mergulho. Combinado. Fica ligado que a gente volta já já para desvendar os encantos do enoturismo em Ribera del Duero. Isso aí! De volta ao nosso mergulho em Ribera del Duero. É isso aí. No último episódio a gente explorou a história da região, terroir, uva Tempranillo, mas ainda tem muito mais para descobrir. Verdade. A gente mal começou a desvendar os segredos desses vinhos espanhóis, né? E eu tô super curioso para saber mais sobre a denominação de origem Ribera del Duero. Tipo um clube VIP para os vinhos da região, né? É uma boa maneira de ver. A Del Ribera del Duero foi criada em 1982 para garantir a qualidade e a autenticidade dos vinhos da região, estabelecendo regras rigorosas de produção. É como um selo de excelência que garante aos consumidores que eles estão bebendo o autêntico Ribera del Duero. E quais são essas regras? O que um vinho precisa ter para entrar nesse clube seleto? Em primeiro lugar, a uva Tempranillo, ou tinto fino, como é chamada na região. Precisa ser a protagonista. Para um vinho ser considerado um Ribera del Duero, pelo menos 75% dele tem que ser feito com essa uva. Tem. Outras uvas autorizadas, como Cabernet Sauvignon, Merlot e Malbec, podem entrar na composição, mas em menor proporção. Entendi. A Tempranillo é a rainha, mas ela pode ter as suas damas de companhia.
Exatamente. E além da variedade de uva, o que mais a DO regulamenta? A DO também define regras para o envelhecimento dos vinhos. Dependendo do tempo que o vinho passa em barricas de carvalho e em garrafa, ele se encaixa em uma categoria específica. Criança, reserva ou grande reserva. É como se fosse um sistema de graduação para os vinhos, sabe? Certo. Quanto mais tempo de envelhecimento, mais complexos eles se tornam. Interessante. Então, cada categoria representa um nível de complexidade e maturidade do vinho. Isso. Legal. Os vinhos criança são os mais jovens, com aromas mais frescos de frutas e especiarias. Já os reserva têm aromas mais complexos, com notas de carvalho, tabaco, couro. E os Gran Reserva são os vinhos mais imponentes, com aromas elegantes, taninos sedosos e um potencial de guarda excepcional. Nossa, já deu para imaginar a diferença entre eles, né? Mas fala, quem garante que os produtores estão seguindo todas essas regras? Tem algum tipo de fiscalização? Claro. Para garantir que todos os vinhos que ostentam o selo da DO Ribera del Duero estão dentro dos padrões, existe o Conselho Regulador. Eles acompanham todo o processo de produção, desde o vinhedo até o engarrafamento, realizando análises, degustações e tudo mais. Uau! É um controle de qualidade super rigoroso, né? Bastante. É por isso que os vinhos de Ribera del Duero são tão respeitados no mundo todo, né? Mas, falando em respeito, vamos voltar para a experiência sensorial. Descreve pra gente os aromas, os sabores. Isso. O que faz esses vinhos serem tão especiais. Prepare-se para uma explosão de aromas e sabores. Oba! Os vinhos de Ribera del Duero são conhecidos por sua intensidade, complexidade e elegância. A cor é um rubi intenso, que evolui para tons granada com o envelhecimento. No nariz, você vai encontrar aromas de frutas negras maduras, como amora, ameixa, cereja preta, especiarias como pimenta preta, cravo, e notas de carvalho, tabaco, couro, baunilha. Nossa, só de ouvir você falar já me deu água na boca. E no paladar, o que a gente pode esperar? No paladar, os vinhos de Ribera del Duero são encorpados, com taninos presentes, mas bem integrados. A acidez é equilibrada, o que confere frescor e vivacidade ao vinho. Certo. E o álcool, geralmente entre 13% e 14,5%, se mostra presente sem ser agressivo. Eles têm uma estrutura que permite envelhecer por muitos anos, ganhando complexidade e finesse. É muita elegância junta, né? E com tanta personalidade, esses vinhos pedem harmonizações à altura, né? Com certeza. Os vinhos de Ribera del Duero são versáteis e harmonizam com uma variedade de pratos. Quais, por exemplo? Carnes vermelhas grelhadas ou assadas, como cordeiro, costela bovina, javali, são combinações clássicas. Mas eles também vão muito bem com pratos mais leves, como aves, massas com molhos à base de tomate ou cogumelos. E queijos? Queijos combinam com Ribera del Duero. Queijos e vinhos tintos são almas gêmeas e com Ribera del Duero não é diferente. Queijos curados, como Manchego, Idiazabal, Cabrales, formam pares perfeitos com os vinhos reserva e gran reserva. A intensidade do queijo e a complexidade do vinho se complementam de forma espetacular. Nossa, já estou imaginando um jantar harmonizado com Ribera del Duero. Queijos, carnes, um bom vinho, só falta paisagem. E por falar em paisagem, você sabia que Ribera del Duero é um destino incrível para o enoturismo? É sério. A região tem paisagens deslumbrantes, vinícolas históricas, cidades charmosas. Que legal. E uma gastronomia de dar água na boca. Então a gente pode unir o útil ao agradável. Conhecer a região, degustar os vinhos, se deliciar com a culinária local. Acho que eu já sei para onde a gente vai na nossa próxima viagem. Que bom. Mas vamos deixar os detalhes do enoturismo em Ribera del Duero para a próxima parte do nosso mergulho. É isso aí. Fica ligado que a gente volta já para te levar numa viagem virtual para essa região espanhola tão especial. De volta para a última parte do nosso mergulho em Ribera del Duero. Já exploramos a história, o terroir, a uva tempranillo, a denominação de origem. Mas ainda falta a cereja do bolo, né? A experiência completa. A gente precisa se transportar para Ribera del Duero, sentir a energia da região. E nada melhor do que falar de enoturismo para isso. Concordo plenamente. Visitar a Ribera del Duero é uma experiência sensorial completa. Imagine paisagens de tirar o fôlego, vinhedos a perder de vista, o Rio Douro serpenteando entre as vinhas, cidades medievais, castelos. Nossa, parece um cenário de filme. E o que mais a região oferece para os enoturistas? Ribera del Duero tem atrações para todos os gostos. Quem curte história pode se aventurar pelos castelos medievais, como o Castelo do Penafiel, que abriga o Museu do Vinho. Olha só. Tem também mosteiros antigos, ruínas romanas. É uma viagem no tempo. Que legal. E para quem é apaixonado por vinho, como eu, quais são as opções?
A região está repleta de vinícolas que abrem as portas para os visitantes. Você pode fazer tours guiados, conhecer de perto o processo de produção, desde os vinhedos até as caves. E, claro, participar de degustações. Degustações, isso é música para os meus ouvidos. Mas e os vinhos, hein? A gente já sabe que eles são excelentes. Sim. Mas como é a experiência de degustá-los em Ribera del Duero? É algo mágico. Imagine você saborear um Ribera del Duero reserva. Ah. Encorpado, elegante, com aromas complexos de frutas negras, especiarias e toques de carvalho. Enquanto aprecia a vista dos vinhedos e a brisa suave. Nossa. É uma experiência que envolve todos os sentidos. Que demais! E além dos vinhos, o que mais a gente pode apreciar na gastronomia local? A culinária de Ribera del Duero é rica e saborosa, com pratos que harmonizam perfeitamente com os vinhos da região. Legal. O cordeiro assado é um clássico, assim como o leitão à pururuca. E não podemos esquecer dos queijos curados como o manchego. É verdade. Que são deliciosos. Que combinação perfeita! Vinhos incríveis, gastronomia de primeira, paisagens deslumbrantes. Ribera del Duero, parece ter tudo. É verdade. Mas me conta, além do prazer de conhecer a região, o enoturismo também traz benefícios para a comunidade local. Com certeza. O enoturismo é uma importante fonte de renda para Ribera del Duero, gerando empregos, impulsionando a economia local. Além disso, ele incentiva a preservação do patrimônio histórico e cultural da região. Certo. E promove práticas sustentáveis na produção de vinhos. Que bacana. É ótimo saber que o turismo pode contribuir para o desenvolvimento da região de forma sustentável. E depois desse mergulho profundo em Ribera del Duero, eu só tenho uma coisa a dizer. Partiu Ribera del Duero. É isso aí. Acho que a gente precisa conhecer essa região pessoalmente. Concordo. E para quem também se encantou com Ribera del Duero, fica a dica. Planejem sua viagem, explorem a região, degustem os vinhos e se apaixonem por essa joia espanhola. É isso aí. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que tenham curtido esse mergulho profundo em Ribera del Duero. Até a próxima.